Fala pessoal, chegou o dia. Depois do resumão que a gente fez no vídeo passado, hoje a gente começa de verdade a nossa jornada pelos 66 livros da Bíblia. E toda jornada começa pelo começo, o livro de Gênesis. Gênesis não é só o primeiro livro da Bíblia, ele é o alicerce, é onde Deus responde às perguntas que todo mundo já se fez pelo menos uma vez. De onde viemos? Por que existe sofrimento no mundo? E se ainda existe esperança depois de tudo dar errado? Bora entender esse livro do começo ao fim. Quem escreveu Gênesis? A tradição judaica e cristã atribui a autoria a Moisés, o mesmo que escreveu os outros quatro primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Isso significa que Gênesis foi escrito bem depois dos acontecimentos que ele narra. Moisés escreve durante a travessia do deserto, por volta de 1400 a.C., um povo que tinha acabado de sair da escravidão no Egito e estava prestes a entrar na Terra Prometida. E por que isso importa? Porque esse povo precisava de identidade. Eles estavam cercados de nações que adoravam vários deuses, cada um controlando uma parte da natureza. O deus do sol, o deus da chuva, deus do mar. Gênesis chega com uma mensagem revolucionária para a época. Existe um só Deus, e ele é o criador de tudo que essas outras nações adoravam como divindade. Gênesis cobre um período gigantesco da criação do mundo até a morte de José no Egito. Séculos e séculos de história em 50 capítulos. Gênesis se divide em duas grandes partes. A primeira, do capítulo 1 ao 11, é a história primitiva, a criação do mundo, a criação do ser humano, a queda no pecado no Éden. O dilúvio de Noé e a Torre de Babel. É o retrato da humanidade inteira, de onde viemos e ao que deu errado. A segunda parte do capítulo 12 ao 50 é a história dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e José. Aqui Deus não fala mais com a humanidade em geral. Ele escolhe uma família, faz uma promessa e começa a construir um povo através do qual ele vai abençoar o mundo inteiro. E essa é a grande mensagem de Gênesis. O mundo que Deus criou bom foi quebrado pelo pecado humano, mas Deus não desiste. Ele já começa ali no início a costurar um plano de resgate. Três versículos resumem o coração do livro. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Antes de qualquer outra coisa, a Bíblia estabelece isso. Existe um Deus e ele é o criador de tudo. Gênesis 3:15. Logo depois da queda, Deus diz à serpente que a descendência da mulher vai ferir a sua cabeça. Esse é o primeiro anúncio, ainda que escondido, de que um dia alguém viria derrotar o mal de uma vez por todas. E Gênesis 12:2 e 3, quando Deus chama Abraão, farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nasce a promessa que vai atravessar toda a Bíblia. O que isso significa para a sua vida hoje? Primeiro, você não é fruto do acaso. Se Deus criou tudo com propósito, você também foi criado com propósito. Segundo, o pecado quebrou o mundo, mas não teve a última palavra. Desde Gênesis 3, Deus já estava trabalhando num plano de redenção. Isso inclui você. E terceiro, olhando para a história de José no final do livro, mesmo quando as pessoas fazem o mal contra você, Deus é capaz de transformar isso em bem. José disse aos próprios irmãos que o tinham traído: Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis aponta para Cristo em vários momentos. Aquela promessa em Gênesis 3,15 do descendente que esmagaria a cabeça da serpente, o Novo Testamento mostra que essa promessa se cumpre em Jesus. A promessa feita a Abraão de que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele, Paulo explica em Gálatas que essa bênção é o próprio Evangelho, chegando até nós por meio de Cristo. E a própria história de José, traído pelos irmãos, exaltado depois do sofrimento e se tornando o salvador de muitos. É lida há séculos como uma sombra, um prenúncio da história de Jesus. Gênesis é o começo de tudo, da criação, da queda e também do plano de Deus para consertar o que foi quebrado. Se inscreve, ativa o sininho, porque no próximo vídeo a gente vai para Êxodo, entender como esse povo escolhido por Deus sai da escravidão rumo à liberdade. Nos vemos no próximo vídeo. Vamos gabaritar a Bíblia juntos?